Ô glória, então vem cá, subir aqui. Hoje eu vou estar chamando aqui o Thiago aqui para cantar comigo. Vem cá, Vaz, vem cá. Aleluia. Vamos cantar. Aleluia. Amém? Sol maior. Não. Lá menor. Só lamento. Aleluia. Ô glória. Então glória. Aleluia. Glória. Eu vi a mão do oleiro amassando o ar e apertando
vigia na terra, já foi bebeado, já foi bebedor, já foi na cantina, já foi em tudo quanto é lugar. Vigia na terra, fica sentado aí no culto, entendeu? Falei mais irmãs da cantina. Se começar o culto lá na cantina, me chama que eu vou lá acabar com o culto da bênção apostólica. Amém? Ou eu, a evangelista Patrícia, vai lá da bênção apostólica no culto da cantina. A paz do Senhor para os irmãos. Motivo de grande alegria, irmãos, nós estamos aqui nesta madrugada, se é que eu posso dizer assim, já, porque é meio vigília. Mas tendo só irmão para cá, meus irmãos, vamos estar orando pelo servo do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de nós estarmos aqui na tua casa, Pai. Agora, Senhor, queremos te pedir, Senhor, pela vida do teu ungido, Pai. Use, Senhor, o teu servo, Pai, fala conosco, Pai. Que não seja somente ele, mas que seja o teu Espírito Santo falando através da vida dele, Senhor. Tudo aquilo que ele meditou, Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou com ele, Pai, que o Senhor possa estar falando conosco também, Senhor. Que nossos corações possam estar abertos, Senhor, para receber a tua palavra, Pai. Use o Senhor, o teu servo, com graça, Senhor, com autoridade, com unção e com revelação dos altos céus nesta noite, Senhor. E enquanto o teu servo estiver aqui, Senhor, falando de ti, falando da tua palavra, que o Senhor possa estar indo, Senhor, encontro, Senhor, as necessidades do teu servo, Pai. Enquanto ele está aqui, Senhor, pregando o teu evangelho, que o Senhor possa estar trabalhando, Senhor, tudo aquilo que o teu servo tem deixado, Senhor, diante de ti, Pai. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Pega sua Bíblia, por gentileza. Abra ela no Evangelho de Cristo, escrito por Marcos. Marcos, capítulo 5. Somente o parágrafo de número 1. Vamos fazer menção apenas da parte A. Evangelho de Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, capítulo 5, verso de número 1, somente a parte A. Enquanto você localiza o texto, quero glorificar a Deus por esta oportunidade de poder estar unidos e reunidos juntamente com os irmãos para adorar e agradecer o nome do Senhor. Que Deus seja louvado pelo pastor dirigente dessa congregação. Deus abençoe também meu amigo, presbítero Tiago Costa. Obrigado, tá? Uma honra poder estar adorando a Deus juntamente contigo. Deus abençoe, irmão, pastor. Obrigado pelo carinho, pela receptividade. Que Deus em Cristo possa abençoar. Eu faço acompanhado dos meus dois filhos, está ali o Samuel e o Gabriel. Vocês daí, irmãos, aonde eu estou, ou está os dois, ou está um dos dois, né? Onde eu vou, eles gostam de acompanhar. E eu creio que vão dar continuidade àquilo que Deus começou, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Queridos, como Deus falou comigo aqui nesse lugar, estava ali sentado quietinho, irmãos, devido a estar passando uma semana bastante turbulenta na saúde, mas o Senhor é bom, irmãos, e Ele renova nossas forças. E eu creio que Deus tem algo para continuar falando conosco aqui nesse lugar. Amém? Capítulo número 5, verso de número 1, somente a parte A, diz assim o texto: e chegaram ao outro lado do mar, 60 por gentileza, glorificando e exaltando o Deus, toda honra, toda glória, toda adoração. Deixa Deus usar vocês no fundo aí, que eu também gosto. Amém? Queridos, olhem para cá. Falar do Evangelho de Cristo escrito por Marcos é falar dos 4 evangelhos considerados evangelhos de Cristo, um dos 3 evangelhos considerados evangelhos sinóticos. Bem verdade que eles são considerados sinóticos porque eles têm uma visão parecida ao falar do ministério de Cristo. É interessante falar que os 4 evangelhos de Cristo é composto por Mateus, Marcos, Lucas e também João. Já os 3 sinóticos é composto apenas por Mateus, Marcos e também Lucas. É interessante demais porque cada um dos evangelistas escreve para um povo direcionado. A saber, Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gentios. O Evangelho de Cristo, escrito por João, é escrito direcionadamente aos santos em Cristo, a saber, eu e você, a igreja do Senhor. É interessante falar que cada um desses evangelistas apresenta Cristo de uma forma, apresenta o ministério de Cristo de uma maneira. Mateus apresenta o Evangelho de Cristo como o Evangelho do grande rei. Por isso, ele é o único a falar acerca das 42 gerações que discorrem desde Abraão até o nascimento de Cristo. Eu, por Marcos, depois volto por pouco da introdução.
Já o Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, é o Evangelho considerado o Evangelho do Filho do Homem, porque o evangelista Lucas apresenta um Cristo de uma forma humana, dotado de desejos, prazer e vontade. É interessante falar que Lucas ele traz um Cristo de uma forma humana tão forte, que Cristo no Evangelho de Lucas ele dá ênfase a duas classes que os outros evangelistas não falam muito. A primeira são os pecadores, é Lucas que fala acerca das 3 parábolas, acerca do arrependimento. É Lucas que fala que Jesus não veio para os bons e sim para os doentes. Também a outra classe que Lucas vai dar destaque são as mulheres. E Lucas vai dar destaque à importância das mulheres no ministério. É Lucas que apresenta uma profetisa chamada Ana, que já tinha quase 84 anos, que não se afastava do templo, mas vivia em oração de dia e de noite. É Lucas que vai falar acerca da ressurreição do filho da viúva de Naim. É Lucas que, quando vai falar acerca de oferta, ele vai usar 2 mulheres, aleluia, vai usar uma mulher para poder mostrar que de fato, aleluia, a oferta não é sobre a quantidade, e sim a qualidade do coração de quem entrega. É Lucas que vai dar uma lição, Cristo vai dar uma lição aos discípulos sobre o dever de orar sem cessar. Havia numa cidade um juiz iníquo, Lucas 18. E esse juiz não temia Deus e não respeitava o homem. Mas tem uma viúva que entende: se a porta agora está fechada, não tem problema. Amanhã eu estou aqui de novo. Se ele não quer julgar minha causa hoje, não tem problema. Amanhã ele julga minha causa. Porque quem sabe quem quer não para na primeira porta fechada. Quem sabe quem quer continua tentando, porque sabe que uma hora a porta vai abrir. Já o Evangelho de Cristo escrito por João é o Evangelho que tipifica, que mostra Jesus como o Filho de Deus, ou seja, Jesus na sua divindade. Logo, no primeiro versículo nós já conseguimos entender isso aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Já mostra a divindade de Cristo. Já o Evangelho que nós lemos, o Evangelho de Marcos, é o Evangelho do grande servo. Marcos apresenta Cristo como grande servo. Se você observar, Marcos é o único que não fala acerca do nascimento de Cristo. Pregador, porque o servo não veio para mostrar suas origens, o servo veio simplesmente para servir. É interessante falar, e eu arrepiei o meu corpo agora, mediante essa palavra, porque Marcos apresenta Cristo com 30 anos de idade, sendo batizado por João, a pomba descendo, o céu abrindo e dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo. É interessante, irmãos, que logo depois do batismo, Jesus vai começar o ministério. E agora lá vai uma revelação de Deus para a tua vida. Jesus não começa o ministério no altar pregando. Jesus não começa o ministério cantando. Jesus não começa o ministério profetizando. Jesus não começa o ministério falando em línguas estranhas. Jesus não começa o ministério achando, eu gosto, mas ele não começa assim. Como ele começa o ministério, pregador? Indo para o deserto, ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque o ministério não começa no altar. O ministério não começa na rede social. O ministério começa onde? É no deserto. Aleluia, renunciando. É no deserto, sendo provado. É no deserto, matando a carne. É no deserto, jejuando bem, a mente não levantada e pegou a palavra. Olha para cá, estão pregando o evangelho. Aleluia, que é só pregar, que é só cantar, que é só adorar. Mas olha para cá, ministério que é ministério começa no deserto, porque é no deserto que Deus te muda, é no deserto que Ele tira o capricho, é no deserto que Ele faz o teu caráter, é no deserto que Ele separa quem é e quem não é, para cá do teu lado. Então levante a tua mão, eu tenho uma profecia. Esse deserto não é para morte, esse deserto é para água do oeste. Você tem graça nessa palavra, porque tem gente que olha para o teu deserto e pensa que o teu deserto é lugar de morte. Se deserto não fosse lugar de morte, só tinha capela, cemitério e também cafezinho. Não, deserto é lugar de aprendizagem, deserto é lugar de sustentabilidade. Por que, pregador? É porque no deserto, aleluia, o que vai te sustentar não é a quantidade de línguas estranhas que te falam. No deserto
as pedras em? A intenção do diabo não é quebrar propósito de jejum de Cristo. A intenção do diabo é mexer com o ego de Cristo. Pregador, por quê? É porque ele não lança uma afirmativa, ele lança uma suposição. Ele diz: se tu és, está colocando em dúvida. O que ele está dizendo é: prova que tu és. Só que eu gosto de Cristo, porque Cristo entende uma coisa: eu sei quem eu sou. E cá para nós, quem sabe o que é, não precisa provar nada para ninguém. Para isso, para a tua vida, o maior suicídio social é pessoas viver para mostrar para alguém aquilo que é. Olhe para cá, Jesus está dizendo: diabo, eu sei quem eu sou. Por que tu colocas oposição? Mas o meu pai já disse que eu sou o filho amado dele. Então lá vai a resposta. Mas está escrito, palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, palavra, palavra. O que vai te suceder no deserto não é língua estranha, é palavra. Olha para cá. Logo após o deserto, Cristo fará alguns milagres. Depois dos milagres, ele começa a chamar alguns discípulos para si. Isso aqui é muito interessante, porque o período que Cristo está chamando discípulos é o período que Cristo poderia estar fazendo milagres. Só que a intenção de Cristo não é viver momentos. A intenção de Cristo é deixar um legado, para que esse legado gere história. Porque se ele vive fazendo milagre o tempo todo e não discipula ninguém, se vai para a cruz, quem vai dar continuidade? Mas quando Jesus entende que precisa discipular alguém, para alguém dar continuidade, ele entende uma coisa: o ápice é passageiro. O momento de voar é passageiro. Mas discipular alguém gera legados, e legados geram histórias. Olha para cá. Jesus, quando vai reunir alguns discípulos, são vários homens diferentes, com costumes diferentes, temperamentos diferentes. E olha para cá, Jesus não vai pegar os melhores. Ele escolhe quem ele quer. E se você observar, os discípulos tinham pessoas com temperamentos bastante complicados. E olha para cá, eu não vou me ater no natural, porque o natural de falar de discípulo complicado é falar de Pedro, é falar de Judas, é falar de Tomé. Por que, pregador? Porque Pedro é explosivo. Ele pensa e fala. Veio na cabeça, ele fala. Mas cá para nós, tem gente que tem dificuldade de lidar com pessoas que têm um temperamento igual de Pedro. Eu amo os Pedros que Deus me apresenta. Sabe por quê? Por quê? Porque eles até falam que não pensam, mas eles mostram a verdade que eles carregam. O pior é andar com Judas que te beija, mas te trai. Tem Tomé que não acredita também. Mas eu quero me ater a dois aqui que quase ninguém fala disso: Tiago e João. Porque é muito lindo a gente falar do discípulo amado João, mas eu quis a gente tentar entender que o que João fez, Pedro não fez, Tomé não fez. Porque Jesus tinha três mais íntimos: Pedro, Tiago e João. Monte da Transfiguração é Pedro, Tiago e João para ver Moisés se apresentar. Ali na casa de Jairo, Jesus manda todo mundo embora, mas só ele os íntimos: Pedro, Tiago e João. Já dissemos ali Pedro, Tiago e João. É sempre os três juntos. Mas quando Pedro não está perto, João chega para Cristo e diz assim: ó, quando for para o paraíso, faz dois tronos, um para mim e um para Tiago. E Pedro? Pedro não, é só para mim e para Tiago, porque João e Tiago tem esse problema, está contigo nas guerras, mas quando é para exaltação, puxa o tapete para querer para eles. Olha para cá, Jesus reúne os discípulos e qual a intenção de Jesus? É porque Jesus sabia muito bem que através do discípulo viria a igreja. Então, por que várias pessoas de vários pensamentos diferentes tinham que compor o ministério da Cristo com 12 homens? É simples. Era Jesus demonstrando:
viver aqui. Para viver a igreja, tem que aprender a suportar o outro e amor e ponto. Sabe qual é esse problema? É achar que a igreja é lugar de gente perfeita. É que achar que a igreja é lugar de gente maravilhosa. Deixa eu te dizer, o lugar mais difícil de conviver com o ser humano é dentro da igreja. Pregador, o que é isso? É gente de tudo quanto é tipo de costume. Já reparou? Eu costumo dizer que igreja é lugar de ex. É ex-mentiroso, ex-maconheiro, ex-viciado, ex-cachaceiro. É tudo um bando de gente que lá fora tem um trabalho. Mas sabe o que é querido? É que ninguém aqui é perfeito. Mas todos estão adorando aquele que é perfeito. Olha pra cá. Se tu não gosta, nós trabalhamos. Se tu não se trata, suporta ele, irmão. Porque perfeito é Cristo. E nós estamos aqui cheios de falha, pecado e perfeito. Mas a cruz do Calvário, o sangue de Jesus nos purifica de novo, de novo, de novo, cara. Aleluia! Olha para esse irmão do teu lado e diga assim: ó, tu não é perfeito, mas eu te amo. Aleluia! Glória, você entendeu agora, né? Aleluia! Glória a Jesus! Jesus reúne os discípulos, a gente chega na conclusão. Jesus reúne os discípulos. Só que Jesus não pode apenas reuni-los sem instruí-los. Porque a intenção de Jesus é fazer eles mudarem de nível. Só que Deus fala baixinho para entender. Ninguém muda de nível levantando para falar. Só se muda de nível quem sabe para ouvir. Jesus reúne os discípulos para eles e começa a falar acerca de parábolas no capítulo 4. Começa falando do semeador. E a intenção de Jesus falar acerca de parábolas qual é? É porque Jesus sabia muito bem que onde eles estavam, uma multidão o seguia. A intenção de Cristo é falar com os discípulos. Porém, a multidão está seguindo. E por que ele fala com parábolas? Parábolas são metáforas. Com atenção, eu falo para todos ouvirem. Mas só quem tem intimidade comigo vai compreender as minhas palavras. É por isso que dá bem no culto. Deus está falando desde o momento da oração. E tem gente que fala que não ouviu a voz de Deus. Mas tem gente que sai dizendo: Deus me reabastecendo aquela mini bichinha. Porque o que vai fazer a gente ter a percepção que Deus está falando comigo ou não é o grau de intimidade que eu tenho com Ele. Você entendeu? Só que é interessante isso daqui. A multidão vem atrás de Jesus e alguém diz: a multidão só vai atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode oferecer. Só que é um problema. Nós tratamos a multidão com desprezo. Nós tratamos a multidão com, às vezes, né, uma má vontade terrível. Não sei vocês, mas comigo acontece muito de alguém que manda mensagem às vezes meia-noite, 1h da manhã, mandando mensagem pedindo oração. E eu oro. Certo dia, irmãos, era aproximadamente 2 horas da manhã. Tinha acabado de orar com a minha esposa e meu telefone tocou uma ligação. E minha esposa atendeu. Era uma irmã lá de São Paulo. Vocês podem orar por mim? Minha esposa tudo com a voz falou: claro que a gente pode, mas o que está acontecendo? E a irmã falou: estou com uma dor de dente muito forte. E eu orei por ela e falei: agora vamos buscar o plano, você vai conseguir dormir. Só que a gente ora. Só que às vezes se torna chato, né? A gente pensa assim: gente, meia-noite alguém mandando mensagem, ainda mais no domingo, irmão, sabendo que segunda-feira tem que trabalhar. Só que olha para cá, não despreze a multidão. A multidão não é chata. A multidão simplesmente só valoriza você. Pregador, como pode alguém me valorizar pedindo a minha oração? É simples. Se eles pedem oração para você, é que eles acreditam que quando tu dobra